Cláudio tá aqui. Ah, professor, por que que você está falando isso? Porque isso é uma coisa que vem sendo cobrada em diversas provas de vestibular e vestibulinho. Tijolinho, tem uma galera vindo com o nome. Isso é uma coisa que vem caindo tanto em vestibulares quanto em vestibulinhos nos últimos anos. Por que que essa discussão ela é importante? Para fazer essa deseuropeização da história e para a gente entender a história do próprio país de uma maneira não eurocêntrica. E aí também passar a valorizar o quê? Passar a valorizar a história do nosso país anterior à chegada desses europeus. Então, no caso, a gente vai ter a chegada dos europeus ao Brasil se dá em 1500 com a expedição portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral. Tijolinho eu preciso que você mude o nome para eu saber quem você é, porque senão você vai ficar com falta. E daí nós dois saímos infelizes dessa. Então, Tijolinho Urur, quem é você? Beleza, Rick, muda aí para mim o nome, por favor. Já vou botar você aqui na listinha do controle. Rick Viega, presente. Então, continuando aqui. Quando estes portugueses chegam ao Brasil, então, eles já terão um contato logo de cara com os nativos, com os povos autóctones da América do Sul. Por quê? Porque esses povos viviam próximos à costa e eles veem as caravelas se aproximando. E quando eles veem essas caravelas se aproximando, eles se interessam por o que está chegando. Eles têm essa curiosidade do que está vindo do mar. Então, estes portugueses são recebidos em um primeiro momento por esses povos nativos. Então, o contato entre portugueses e povos nativos é quase que imediato em relação à chegada dos portugueses. Os nativos já se mostravam interessados neste contato. E as primeiras relações entre esses nativos e os portugueses se dão por meio do escambo. O que é o escambo? O escambo é uma troca simples. Deixa eu só ver aqui. Tá, não tem mais ninguém esperando para entrar. O escambo é uma troca simples de mercadorias. Elas podem ter valor igual ou não. No caso, o que era oferecido aos indígenas? Os portugueses ofereciam ferramentas, vestes, espelhos, tecidos, e os índios ofereciam produtos originários do Brasil. Andrei entrou. Originários do Brasil, com que intenção? De conhecer. Peraí, deixa eu só cuidar aqui do áudio, porque o áudio está muito alto. Oba. Aoba, Andrei. Beleza? Aham. Então, Andrei, presente. Então, os indígenas trocavam com esses portugueses penas, carnes, vegetais, trocavam peles, madeiras nobres. Tanto que a primeira exploração, o primeiro produto de exploração no Brasil é o pau-brasil. Só que esses indígenas que são encontrados pertencem, então, a dois principais grupos. Então, os nativos brasileiros pertencem majoritariamente a dois grandes grupos linguísticos. Os Tupi-Guarani, que habitavam as regiões mais litorâneas, e os Macro-G, que ocupavam as regiões mais interioranas. E daí, como viviam estes povos, esses primeiros povos que os portugueses encontraram no Brasil? A gente está falando de povos que viviam, muitas vezes, em condições semelhantes, análogas, àquelas que acreditamos ser da passagem do Paleolítico para o Neolítico. Ou seja,
a gente está falando de povos que ainda sejam de sociedades caçadoras-coletoras, também tem certo conhecimento de agricultura, tanto é que no Brasil cultivavam, por exemplo, a mandioca, quanto estabelecem já uma divisão social do trabalho, já existe uma sedentarização. Então a caça, a coleta ainda se faz presente, ainda se faz necessária, mas a gente já tem ali um princípio de sedentarização e também temos o cultivo de alguns gêneros agrícolas. Então, os povos, os nativos brasileiros, embora ainda usassem de caça e coleta, já apresentavam sedentarização e conheciam a agricultura, como, por exemplo, milho e mandioca. Estes povos também viviam em aldeamentos pequenos. Existe uma única exceção, que é o grupo do Alto Xingu, que eles organizavam aldeamentos maiores, tinham barreiras, paliçadas, mas via de regra, quando a gente está falando de sociedades nativas brasileiras, a gente está falando de povos que se organizavam em pequenas aldeias. Então, se organizavam majoritariamente em pequenas aldeias de autoridade difusa. Como assim? Não existia necessariamente um líder nestes grupos. A gente está acostumado a ver aquela romantização que fala do cacique, fala do pajé, etc. O pajé, ele é um líder espiritual. Ele serve mais como uma ferramenta de consulta do que uma liderança de fato dentro da aldeia. A mesma coisa se aplica ao cacique. O cacique ele será um líder com funções militares, mas ele não vai cuidar da vida e organização da aldeia. Então, se organizavam majoritariamente em pequenas aldeias, a autoridade é difusa, espalhada, descentralizada, ou seja, difusa e não muito clara. Deixa eu só marcar aqui então que chegou agora o Luca. Está marcado como presente. E o Andrei, final de semana. Ok, tem 2 Andrei aqui. Pequenas aldeias de difusa não muito clara. E já se envolviam em conflitos com outros grupos. Por que que é importante isso? Se por um lado a gente tem que... Opa. Ah, beleza. Se por um lado a gente tem que se preocupar com essa questão de questionar a postura eurocêntrica em relação à história do descobrimento do Brasil, por outro lado, a gente também tem que estar disposto a questionar essa teoria do bom selvagem. Os povos que foram encontrados no Brasil não eram pacíficos necessariamente. Eles empreendiam guerras, conflitos, confrontos uns com os outros. E por muito tempo os portugueses vão se aproveitar destes conflitos. Por quê? Porque se aliando a determinado grupo, eles conseguem eliminar outro. E se aliando a esse determinado grupo, quando eles escravizam o outro grupo ou tentam converter o outro grupo à força, eles não são tão recriminados. Então, inicialmente, desde esse primeiro contato, os portugueses também já se envolvem nos conflitos dos nativos. Então, vou passar aqui um outro quadro. Até aqui, beleza, pessoal? Ok, eu vou escolher alguém aleatório para falar comigo. Gabriel, você que às vezes fala comigo. Beleza até aqui? Sim. Valeu, Gabriel. Eu gosto do Gabriel porque ele participa. Vocês, eu não gosto porque não participam. Seguinte, então, ó. O que vai acontecer a partir daqui, então? Pedro Álvares chega no Brasil. Primeiro ele acredita que ele é uma ilha. Vai chamar de Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz. Essa passagem de nome ela não vai ser tão interessante para a gente. Eu adicionei na apostila, mas ela não é tão interessante assim nesse momento. Mas qual que vai ser a primeira coisa que os portugueses vão perceber chegando no Brasil?
eles vão dar um jeito de questionar os nativos sobre a presença ou não de ouro e prata no território. Então, a primeira preocupação portuguesa é encontrar ouro e prata no território. O que os nativos não demonstram ter conhecimento sobre. E isso meio que pega os portugueses de surpresa. Por quê? Porque nesse contexto, nesse ano de 1500, já com o mercantilismo estourando, um dos 3 princípios do mercantilismo é o metalismo. É essa busca pelo acúmulo de riqueza na forma de ouro e prata. E daí o que rola? Eles chegam num país, num continente novo, e para explorar esse continente novo, eles têm que conseguir justificar essa exploração. Como eles justificariam? Tendo ouro e prata. Putz, não tem ouro e prata no território novo. E agora? O que a gente faz? Então, essa ausência de ouro e prata limita o interesse inicial de Portugal nessa nova terra. E com esse interesse limitado, o que Portugal faz? Em vez de fazer um esforço colonial de fato, ele vai instalar as feitorias na costa brasileira. O que são essas feitorias? São misturas de pequenos armazéns com fortes que guardam mercadorias para quando as naus portuguesas passam, elas realizarem ali uma troca, um reabastecimento e partirem novamente. Então, a ocupação inicial brasileira não beija em nenhum momento ser permanente. E essas feitorias são alimentadas pelo trabalho de quem? Pelo trabalho dos indígenas, que estão nesse regime de escambo, trazendo para os portugueses o pau-brasil, que é um material que eles já conheciam também de expedições na Ásia. O pau-brasil brasileiro é diferente, eles já conheciam este pau de tinta vermelha, mas aqui uma variedade diferente da que havia na Ásia. Então, o pau-brasil não serve como grande interesse comercial a Portugal. E embora sua exploração seja intensa, ele não justifica a ocupação permanente do território pelos portugueses. Qual que é o rolo, então? Quando a coroa portuguesa olha para isso e percebe que não tem ouro nem prata e que só o pau-brasil não justifica ocupar esse território, ela decide que ela vai tentar uma nova abordagem para ocupar o território. Qual que é essa abordagem nova que ela vai sugerir? O uso das capitanias hereditárias. Por quê? Ela já havia usado isso em outras colônias e é uma maneira da coroa portuguesa meio que se isentar do ônus da colonização. Como assim? Ela transfere toda a responsabilidade de investir e ocupar essa terra para a mão de um investidor privado, de alguém que comprou o título da capitania. Então, a fim de diminuir o ônus da ocupação do território, a coroa portuguesa tenta o uso do modelo das capitanias hereditárias, dividindo a colônia em 14 regiões e as vendendo para agentes privados portugueses. Então, o que esses caras podiam fazer? Eles podiam cuidar desse território, podiam explorá-lo à vontade, eles tinham liberdade em como conduzir seus negócios, desde que pagassem um imposto à coroa portuguesa. Beleza? Até aqui? Ok, beleza até aqui. Então, só que antes de inserir isso daqui da capitania hereditária... Quase. Então, reflexo tá bom ainda. Então, antes de inserir
isso daqui da capitania hereditária. A gente tem uma outra questão a resolver. Chat. Foi quase mesmo. Tijolinho, muda o seu nick para Rick, por favor. Qual que é o rolo? Em algum momento, Portugal vai olhar para essa colônia e falar: preciso ocupar. Por que que Portugal vai decidir ocupar esse território? Alguns motivos. Portugal decide ocupar regularmente o Brasil apenas a partir de 1530. Motivado por... Então, primeiro, o que vai estar acontecendo? O comércio com a Ásia tem enfraquecido. E se o comércio com a Ásia tem enfraquecido, tentando menos dinheiro, Portugal precisa arranjar um lugar para tirar mais dinheiro agora. Qual vai ser esse lugar que Portugal vai olhar? Ele vai voltar os olhos para a colônia que estava esquecida até então. Segunda preocupação, Portugal percebia o interesse de outras potências europeias na costa brasileira. A gente tinha embarcações francesas passando, tentando ocupar o território. Então, para combater esse interesse de outras potências, Portugal vai pensar em ocupar esse território. Então, justamente por causa disso, a gente vai iniciar esse processo de colonização de fato do Brasil. Então, até 1530, a gente está pensando num período chamado, na verdade, pré-colonial. Por quê? Porque Portugal chegou aqui, olhou, falou: tem pau-brasil, tem indígena, mas não compensa ocupar agora. Vamos ver o que a gente faz depois. Quando que esse depois chega? 1530. Então vamos lá, continuando aqui. E o que Portugal decide também? Que vai ter uma coisa que vai dar dinheiro pra caramba se explorada no Brasil. O quê? Cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar? Porque primeiro que Portugal já conhecia o cultivo da cana. Já tinha cuidado disso nas ilhas de Açores e Madeira. Era um cultivo que não era estranho aos portugueses. E o açúcar recebia um preço bem alto na Europa. Por quê? Porque além dele não ser cultivado na Europa, o açúcar ele vai ser visto como um verdadeiro pó mágico pelos europeus. Ele vai ser usado para curar dor de cabeça, ele vai ser usado para curar insônia, ele vai ser usado para deixar a pessoa mais agitada, ele vai ser usado para abrir o apetite, ele vai ser usado para saciar o apetite, para vários usos, inclusive contraditórios. O açúcar ele vai ser febre nas cortes europeias. E ele vai ter um preço muito caro, especialmente o açúcar refinado. Então, Portugal opta pela exploração da cana-de-açúcar no Brasil. Tanto pela experiência que já tinha com seu cultivo e a qualidade do solo brasileiro, quanto pelos altos preços que o produto irá atingir na Europa. Opa, não produtor, não produto irá atingir na Europa. Só fazer uma correção aqui. Alô? São 15, são 14, são 15 regiões. A gente já arruma isso daqui que nem um profissional do Zoom. Pronto, nem dá para perceber. Então, descer aqui.
Qual que é o problema dessas capitanias hereditárias? Deixar essas terras na mão desses empreendedores portugueses, em um primeiro momento, não dá certo para Portugal. Estes portugueses que vieram para cá com a ideia de cuidar dessas capitanias hereditárias não conseguem prosperar, tanto por causa dos conflitos com os nativos, quanto pelos custos da exploração, quanto pela distância de Portugal. Se torna um empreendimento muito custoso e as capitanias hereditárias fracassam. Então, as capitanias hereditárias fracassam em seu propósito de facilitar a ocupação do território brasileiro para a colônia portuguesa. E daí Portugal tem que mudar de plano. Qual vai ser a mudança de planos de Portugal? Portugal vai mandar daí, em 1549, as expedições de Tomé de Souza. Qual que é a ideia da expedição de Tomé de Souza? Criar no Brasil um governo geral. Então, em 1549, Portugal decide, com as expedições de Tomé de Souza, pela criação de um governo geral e abandono do modelo das capitanias hereditárias. Não, não é Thomas Edison, não. Thomas Edison é o cara que amarra a chave na pipa e toma um raio. Eu fiz isso num desenho animado uma vez. Qual que é o problema desse governo geral? E isso é algo que é legal vocês já começarem a observar agora. Quando a gente está falando do Brasil, a gente está falando de um país grande ou pequeno? Vamos lá, não tenham medo de responder essa. Estamos falando de um país grande ou pequeno? Grande, certo? Estamos falando de um país de proporções imensas. O governo geral, essa capital brasileira, ela vai estar instalada próxima à costa do Nordeste. Como é que as mensagens desse governo geral podem chegar rapidamente ou com efetividade às partes mais distantes da colônia? Como que isso pode ser comunicado com facilidade numa época onde o meio de transporte mais apto provavelmente é a caravela? Não rola. Essa comunicação é muito difícil. Já existe uma dificuldade de trânsito entre as diversas regiões do território brasileiro e, para além dela, existe uma segunda questão. Essas capitanias que originalmente existiam, embora falidas, já haviam se acostumado a resolver suas questões políticas por si mesmas. Então, este governo geral que se instala para tentar fazer valer a vontade da coroa portuguesa, ele não consegue por dois motivos. Primeiro, ele não tem acesso ao território todo do Brasil. Ele está localizado num extremo e todo o alcance dele é extremamente limitado. Segundo, as diversas organizações locais do Brasil, as pessoas que aqui já habitavam, que já haviam participado desse esforço colonizador, por exemplo, um torno de terras no sul do país, já estavam acostumados a decidir a coisa por si mesmos. Ou seja, eles prezavam por certa autonomia em relação ao governo geral. Então, o poder local no Brasil, ele já está, desde esse primeiro momento, querendo se sobrepor ao poder da coroa. Então, a gente vai ter aqui o modelo do governo geral encontra dificuldades devido tanto à extensão do território quanto à resistência daqueles que já começavam a formar uma elite local. Essa elite local, então, dos senhores de terra. Porque pensa assim,
Você quer resolver um problema perto da tua terra. É um problema que, teoricamente, quem tem que resolver é o governo geral. Tu manda a carta para o governo geral, um mês para a carta chegar lá, o governo geral tem que decidir o que faz, mais um mês para ele te responder e ver se tá ok, daí mais um mês para os problemas não eram resolvidos. Então, esse engessamento do governo geral acaba estimulando essa resolução local de problemas. E a partir desde então, desde esse primeiro momento, a sociedade brasileira já se encontra dividida por classe e raça, mas muito mais fortemente nesse momento por raça. Quem que é o topo na vida colonial? Os colonos, obviamente, os colonos de origem portuguesa. Os brancos colonos eram a elite, enquanto os indígenas eram explorados por sua mão de obra, convertidos à força. Detalhe que os indígenas eles sofrem com a escravidão, mas não sofrem tanto quanto os negros trazidos da África. Por quê? Porque os indígenas vão ser, desde muito cedo, protegidos pela igreja, pelos jesuítas, como dignos de conversão, como pessoas que ainda poderiam ser salvas. Qual que é a observação aqui? O processo ainda era muito cruel. Esses indígenas ainda estavam prestando serviços dentro dessas missões jesuíticas. Eles estavam sendo convertidos à força. Havia todo um esforço de aculturação do nativo brasileiro, isso é, de negar a sua cultura. A gente vai ter aqui os indígenas, explorados por sua mão de obra convertidos à força, e os negros trazidos da África como escravos. Beleza até aqui? Beleza, então. Opa, por errado. Prontinho, bora lá. Apesar disso tudo, ok? No negócio da exploração da cana-de-açúcar, apesar dos lucros, Portugal necessitava de investimentos e tecnologias holandesas. Sendo os holandeses, então, importantes participantes da economia. Sim, tá na apostila. Da cana-de-açúcar. Todo o processo da cana era realizado na colônia, mas os lucros de seu comércio ficavam com a metrópole. Por quê? Porque a cana saía do Brasil a um preço,
era comprado em Portugal a um preço ainda muito baixo, porque o Brasil era colônia portuguesa, então a metrópole pagava muito pouco pelo nosso açúcar. E daí esse açúcar seria revendido na Europa a um preço mais alto. Na apostila, na página 225, tem uma representação, então, do que seria a estrutura de um engenho de açúcar, certo? Então, quais que são as duas principais estruturas que a gente vai ver aí? Casa Grande e Senzala. Casa Grande, onde vive o senhor de engenho, a sua família. Senzala, onde ficam os escravos, certo? Além disso, o engenho, então, ele é todo o complexo açucareiro. O que eu quero dizer com isso? O engenho não compreende apenas o local onde a gente vai ter a moagem da cana, o engenho tradicional. O engenho compreende também a plantação, as caldeiras, a casa de separação, vai envolver o moinho, vai envolver todo o cultivo, toda a produção, toda a colheita. Tudo isso será parte do engenho. Então, o engenho de cana é um nome que damos a todo o complexo açucareiro e não apenas a moagem. Vou continuar aqui. Apesar dessa ocupação, o Brasil continua a ser alvo de invasões de outros países, ok? Como a França. E nesses primeiros momentos, o Brasil ele tem que, inclusive, se defender dessas invasões, o que vai levar a uma construção de fortes no Nordeste, na Amazônia, em especial. Tanto que a França chega a ocupar Rio de Janeiro e Maranhão, entre o final do século XVI e começo do século XVII. O negócio do cana no Brasil, essa independência, não independência, esse período colonial supermarcado pela cana-de-açúcar, ele vai começar a encontrar seu fim quando? Quando se forma a União Ibérica. Então, posteriormente, com a formação da União Ibérica, os holandeses deixarão de ser parte do negócio da cana-de-açúcar e irão, então, invadir o Brasil a fim de permanecer explorando suas riquezas. O que é a União Ibérica? Eu deixei a União Ibérica para a próxima aula, mas União Ibérica a gente está falando o seguinte. A gente está falando de um período na história de Portugal onde houve um conflito pelo trono português, porque o rei português morre e não deixa herdeiros. Mas quem fica para assumir então é o primo do falecido rei, que é espanhol. Então a Espanha efetivamente passa a ter o controle de Portugal. Então Espanha e Portugal se unem em um reino só, que ocupa a Península Ibérica, esse reino chamado então de União Ibérica. Qual que é a treta? Portugal estava em boas relações com a Holanda. Espanha estava em guerra com a Holanda. E como quem assume o trono de Portugal é o rei espanhol, prevalecem as relações diplomáticas da Espanha. Então, Portugal e suas colônias agora se encontram em guerra com a Holanda, apesar de Portugal ter sido até aquele momento aliado holandês. E isso faz com que a Holanda, agora expulsa do negócio da cana-de-açúcar, invada o território brasileiro e tente tomar uma parcela do negócio da cana-de-açúcar para si. Beleza, pessoal? Até aqui? Então vamos lá para os exercícios. Até o momento, alguma dúvida?
Não, é o Lorlop 4L. Beleza. Então, ó, vocês vão salvar essa lousa? Quem tem que salvar, Já salvei. Quem tem que salvar, salva a lousa, que eu vou apagar ela daqui a pouco já para botar os exercícios aqui para a gente começar a fazer. Então, beleza. Deixa eu só abrir aqui a lista de exercício, então. Abre meu WPS Office. Gabriel tá pedindo controle da minha tela, bicho. Não, não vai ter controle da minha tela não, bicho. Então, deixa eu abrir aqui a aula 7 de História. Sei. Aula 7 de História, beleza, tá aberto. Então, vou apagar aqui a lousa, beleza, pessoal? Os caras aqui são outro nível, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro exercício que a gente vai encontrar aqui vai ser um exercício da Sesgran Hill. Vai propor o seguinte para a gente aqui. O início da colonização portuguesa no Brasil, chamado período pré-colonial, que é esse período 1500 a 1530, é marcado pelo A. Envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do pau-brasil. B. Plantio e exploração do pau-brasil associada ao tráfico africano. C. Deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. D. Fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas. E E. Implantação da lavoura canavieira apoiada em capitais holandeses. Pessoal, o que caracteriza então o período pré-colonial brasileiro? Antes dos, página 226, antes dos esforços de fato de ocupação da colônia portuguesa, esse período pré-colonial, o que que marca, o que que caracteriza este período pré-colonial? E aí? Estou esperando as setas, estou esperando o texto. Uma seta verde na A, azul na A. Bom, justamente. Por que que esse envio de expedições exploratórias do litoral e pelos campos do Brasil? Porque no primeiro momento o interesse de Portugal no Brasil ele era extremamente limitado. Então ele se limitou ao quê? Fazer o reconhecimento da costa, saber o contorno dessa nova terra, conhecê-la melhor, e também o escambo do pau-brasil. Não foi instalada uma indústria do pau-brasil no território brasileiro. O que era feito era o escambo com os indígenas quando os portugueses passavam pela terra. Obviamente, esse escambo foi suficientemente intenso para a gente ameaçar o pau-brasil de extinção no território nacional. Mas ainda assim, era uma atividade comercial secundária em relação às outras atividades comerciais empreendidas por Portugal e suas outras colônias. Ok? Beleza. Dessa imagino que não tenha ficado nenhuma dúvida, ficou? Beleza. Vamos para 2 então. Quem não pegou era a alternativa A, tá? Tá na apostila da alternativa? Tá na apostila, as questões estão na apostila.
Então, próxima questão, 2 da USS, Universidade, que eu não faço ideia qual que é o nome, mas é SS. Então, assinar a alternativa correta a respeito do período pré-colonial brasileiro. Letra A. Os franceses não reconheciam o domínio português, tanto que chegaram a se estabelecer no Rio de Janeiro e Maranhão. B. Trabalho intenso de Anchieta e Nóbrega na catequese dos índios tinha o objetivo de impedir a escravização do gentio. Anchieta e Nóbrega foram dois importantes jesuítas que lidavam com a conversão dos indígenas. C. A ocupação temporária europeia, por meio de feitorias, defendeu-se a inexistência de organização social produtora de excedentes negociáveis. D. A cordialidade dos indígenas contrastava com a hostilidade europeia dos portugueses, cujo objetivo metalista conduzia sempre à prática da violência. E. A cordialidade inicial entre europeus e índios deveu-se ao fato de que o objetivo catequético superava os fins materiais da expansão marítima. 2. Qual que é a alternativa correta aí? Uma seta na E. 2 setas na E. Mais alguma seta? Uma seta na B. Outras na E. Então, ó. Essa é a alternativa correta a respeito do período pré-colonial brasileiro. Vamos de baixo para cima. A cordialidade inicial entre europeus e índios deveu-se ao fato de que o objetivo catequético superava os fins materiais da expansão marítima. O que isso quer dizer? Que quando Portugal mandou Pedro Álvares Cabral para o mar, ele esperava muito mais converter alma do que encontrar dinheiro. Isso é verdade? Portugal se aventura à expansão marítima em busca de almas para converter ou em busca de ganho comercial? Ganho. Isso aí. Tudo com maiúscula. Rick, eu tô falando de novo, cara. Ok? A D fala, a cordialidade dos indígenas contrastava com a hostilidade europeia dos portugueses. Aí você já pode cortar. Por quê? Porque isso reforça aquele mito do índio brasileiro que vivia em paz, abraçado com a natureza, etc., que nunca entrava em guerra com ninguém. Não. Os índios, os nativos brasileiros, não, essa cordialidade presumida não existia, ok? Embora o objetivo metalista dos portugueses os levassem à violência, isso não é relacionado à cordialidade indígena. C. Ocupação temporária europeia, por meio de feitorias, deveu-se à inexistência de organização social produtora de excedentes negociáveis. O que está escrito aí de uma maneira muito mais rebuscada? Não tinha comerciante no Brasil. Não tinha indústria, não tinha fábrica no Brasil. Por isso que foi feito feitoria. O que é mentira. As feitorias foram feitas por outro motivo. As feitorias foram feitas com a intenção de armazenar e facilitar o comércio de pau-brasil, uma vez que não foram encontrados nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas nas primeiras expedições portuguesas no território brasileiro. É por isso que as feitorias são construídas, não porque os índios possuem ou não indústria, não porque há ou não há uma organização social produzindo excedentes negociáveis, certo? A B. Trabalho intenso de Anchieta e Nóbrega na catequese dos índios tinha o objetivo de impedir a escravização do gentil. Não. Ela não tinha objetivo. Ela tinha consequência. O objetivo da catequese dos índios era conseguir mais fiéis para a igreja. Nunca foi impedir a escravização. A impedir a escravização era uma consequência desse processo.
A igreja pouco poderia se importar em relação a quem estava sendo escravizado ou não estava sendo escravizado se não fosse cristão. Mas havendo a possibilidade de converter aquele nativo a um cristão que engrossaria os números da igreja, que contribuiria para as suas obras, ela passa a impedir sua escravidão. Então, o objetivo final da catequese dos índios não é a escravização do gentil, e sim a conquista de mais fiéis para a igreja. A gente fica aí com a A. Os franceses não reconheciam o domínio português, tanto que chegaram a se estabelecer no Rio de Janeiro e no Maranhão. Por quê que eles não reconheciam? Porque em um determinado momento da história, tinha lá o mundo do jeito que ele estava. Então aí, a América, desenha bem nas coxas agora, pessoal. A Europa, a África. E o que acontece? Portugal e Espanha sentam numa mesa e passam uma linha aqui. Assim. E tudo que está na área destacada em verde seria da Espanha. E tudo que está no meio seria de Portugal. Pessoal, Portugal e Espanha decidem isso só os dois, sentados numa mesinha. Vocês acham que as outras potências europeias respeitavam o Tratado de Tordesilhas? Essa divisão de território aí? Não. França olhou para isso e falou: quem diabo disse que Portugal e Espanha são os donos do mundo e que cada um já tem seus pedaços? Por isso a ocupação do território por essas outras metrópoles era tão buscada, até com uma maneira, até com uma maneira de contestar esse suposto domínio português espanhol do mundo, ok? Então, deu para entender por que a França não reconhece esse domínio? A França não reconhece esse domínio, então por quê? Porque ela se pergunta quem é que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Beleza? Vamos para uma próxima agora. Pode apagar aqui? Então, antes da chegada dos portugueses às terras americanas. Letra A. Havia dois grupos étnicos habitando a região chamada hoje Brasil, Tupis e Tapuias. B. Falavam-se alguns poucos dialetos, variantes de uma mesma língua geral, Nhangatu, apesar de existir um grande número de grupos indígenas. C. Uma variedade de comunidades nativas etnicamente diferentes espalhavam-se pelo território da futura América Portuguesa. E D. Havia uma só sociedade indígena vivendo em harmonia, igualitarismo e paz. Desconhecia-se a violência da guerra trazida para cá pelos europeus. Qual que é a alternativa correta aí? Então, uma seta da C. Beleza, vocês foram certinhos, secos na C. A C é a correta mesmo. Por que não é a D? Porque a D entra naquele mito do selvagem pacífico. Por que não é a B? Porque apesar do Inhangatu, que era falado por diversos grupos indígenas, vai ser importante inclusive no trato dos jesuítas com os indígenas, não eram todos os poucos dialetos variantes de uma língua. E a letra A fala que só tem dois grupos étnicos. Haviam muito mais grupos étnicos, ok? Então nessa 3 a gente fica com a C mesmo. Nela eu imagino que não tenha dúvida. Posso passar? Beleza.
Vamos lá então. Questão agora da PUC Campinas. Então, não é nossa terra, a terra do índio. Isso que a gente quer mostrar para o Brasil. Gostamos muito do Brasil, amamos o Brasil, valorizamos as coisas do Brasil, porque o adubo do Brasil são os corpos dos nossos antepassados. E todo o patrimônio ecológico que existe por aqui foi protegido pelos povos indígenas. Quando o Cabral chegou, a gente o recebeu com sinceridade, com a verdade. E o pessoal achou que a gente era inocente demais e aí fomos traídos. Aquilo que era nosso, que a gente queria repartir, passou a ser objeto de ambição. Do ponto de vista do colonizador, era tomar para dominar a terra, dominar nossa cultura, anulando a gente como civilização. A respeito do início da colonização, período abordado pelo texto, pode-se afirmar que a primeira forma de exploração econômica exercida pelos colonizadores e a dominação cultural e religiosa difundida pelo território brasileiro são, respectivamente, letra A, plantation no Nordeste e as bandeiras realizadas pelos paulistas. B, extração das drogas do sertão e implantação das missões. C, escambo do pau-brasil e a catequização empreendida pela Companhia de Jesus, os jesuítas. D, a mineração do Sudeste e a imposição da língua geral em toda a colônia. E E, o cultivo da cana-de-açúcar e a domesticação dos índios por meio da agricultura. Qual dessas alternativas é a correta? Tem uma marcada na E, tem uma marcada na D. Tem uma seta perdida no meio do texto. Tem uma na C. Outra na D. Mais na D. Certo, pessoal? Então, ó, vamos lá. O texto está falando da primeira forma de exploração econômica exercida pelos colonizadores e de dominação cultural e religiosa no Brasil. A primeira forma de exploração econômica no Brasil é o escambo do pau-brasil. Ah, mas a cana-de-açúcar é a partir de 1530, já é período colonial. Primeiro ciclo econômico do Brasil é pré-colonial, é o ciclo do pau-brasil, certo? E justamente a dominação cultural e religiosa se dá pelo meio da catequização, pela conversão forçada desses grupos nativos. Beleza? Vamos lá. Companhia de Jesus? Sim, era a Companhia dos Jesuítas. Companhia de Jesus. Pode ser chamada dos dois jeitos, Companhia de Jesus ou Jesuítas. Posso parar aqui? Fechou. Então vamos lá, ó. Qual que é a resposta, professor? Ah, perdão. A resposta era a letra C, o escambo do pau-brasil e a catequização empreendida pela Companhia de Jesus. Ok? Vamos lá então para 5. A 5. A agromanufatura do açúcar no Brasil colonial garantia todo o processo de produção, desde o plantio da cana até o produto final, pronto para ser exportado para a Europa, ficando na colônia apenas o açúcar mascavo, sendo exportado em sua maior parte o açúcar branco. Apesar de controlar todo o processo de produção, não eram os portugueses que realizavam a distribuição do produto na Europa, cabendo essa função aos ingleses, holandeses, franceses, belgas ou espanhóis. Tem uma na C, uma na B. Outra na B. Uma atravessando a questão.
Pessoal, essa distribuição do produto na Europa que está falando aí, lembra, quem que eram os parceiros comerciais de Portugal no empreendimento da cana? Os holandeses. Sempre que tiver uma questão perguntando, país envolvido com Portugal no comércio da cana-de-açúcar, holandês. Os holandeses entraram com altos investimentos, alta participação no mercado da cana-de-açúcar brasileiro. Tanto que quando se forma a União Ibérica, aí sim eles invadem o Brasil, ok? Então a gente fica com a letra B. B de Holanda, tá? Vamos para a última? Bora ir para a última, então. Vamos lá. Então, a última do Enem. Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa em um engenho de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão, uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe deram fel. A paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as pressões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Então, isso é um texto dos sermões do Padre Antônio Vieira. E isso vai estabelecer uma relação entre a paixão de Cristo e a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros. B. A função dos jesuítas na conversão, a função dos mestres de açúcar onde estava a cana. C. O sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios. D. D. O papel dos senhores na administração dos engenhos. E E. O trabalho dos escravos na produção do açúcar. Qual que é a relação que está sendo estabelecida aí? Estou vendo umas linhas na B. Uma na C, uma na D. Uma na E. Outra na E. Então, ó, repara. O Padre Antônio Vieira está comparando o que ali, ó? Quando ele começa a fazer as comparações. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Ferros, prisões, açoites, chagas, nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência também terá merecimento de martírio. O Vieira tá falando aí com o comerciante, com o mestre de açúcar? Ele tá falando de jesuíta, de senhor de escravo? Não. Ele está falando das condições dos escravos, ó. Despidos, famintos, maltratados em tudo, presos a ferros, prisões, açoites, chagas e nomes afrontosos. Ele está comparando a paixão de Cristo, o martírio de Cristo, ao trabalho dos escravos nos engenhos. Certo? Então aí a gente ficaria com a letra E, o trabalho dos escravos na produção do açúcar, beleza? Beleza, pessoal? Então, ó, esse foi o módulo 7. O Matheus deve ter preparado a lista para vocês já, né? Para se prepararem no Forms. Tá aí, já aproveitando que já são 6h06, vou dar 25 minutos para vocês jantarem, fazendo o que vocês precisam fazer agora, porque eu sei que é puxado e dá 5 a 7h45 com só 15 minutos. Então fica 25, a gente volta
6h30, beleza? É 6h30 que a gente volta? Beleza, e daí a gente vai até às 7h45. Um pouquinho mais cedo, dependendo de como for o fluxo da aula. Beleza? Voltamos 6h30, então. Tá aí todo mundo com o nome certinho, por favor. Valeu? Macaco fumando cigarro. Valeu, pessoal. Então, até daqui a pouco.